Olá pessoal, agora dessa vez é hora de falar da ferrugem. A ferrugem que é um mal que ela está no Brasil todo, atacando vários cultivares. E essa ferrugem aqui, ela ataca especialmente o feijão. Ela tem um gênero diferente, o Uromyces, é um gênero diferente das Fucsinas, Fucsina piscide, é um gênero diferente da Emileia vastatrix que ataca o café. Mas, em compensação, ela tem as mesmas características que podem ser observadas através de uma lupa, que são as manchas de oreidiosporos no sistema, na parte do sistema, não mais na superfície foliar, no limbo foliar. Geralmente acontece na parte inferior, algumas manchas começam a aparecer de influência maior na parte adaxial da folha, e essa mancha vai aumentando, às vezes ela fica um pouco esbranquiçada, vai começando a aumentar, que a gente consegue ver na parte superior também. Essa doença a gente pode encontrar em vários estados brasileiros, já pode dizer que é no território nacional todo. E a Uromyces, que é a ferrugem do feijão, ela começa a cometer em prejuízos antes e durante a floração. Então, durante a floração, a gente começa a aparecer uns prejuízos já significativos que eles podem chegar na casa de 70% de perca de rendimento na produtividade. Então, é uma doença muito severa, uma doença que pode estar diagnosticada antes da... É uma doença que deve ser diagnosticada antes da floração, porque senão o rendimento cair 70% não é o ideal para a gente que está prestando uma assistência técnica e nem para o produtor que almeja. Então, no plantio da seca é que acontece de ser disseminado boa parte dessa doença. Essa doença, com alguns esporos, acabam chegando nesse período, que o plantio da seca é feito no período de maio, junho, julho, um período que tem menos chuvas e, consequentemente, não é uma doença que ela procura muita umidade. Não precisa de muita umidade para ela acontecer o desenvolvimento das pústulas, né, dos oreodiosporos. Então, a gente consegue ver que tem uma influência de incidência no plantio mais da seca do que das águas. Isso é uma referência da Embrapa que foi observar. E a temperatura é na casa de 17 a 27 graus Celsius, que é a temperatura em que ela começa a ser disseminada com facilidade, que não tem condições adversas para ela. Então, aqui os sintomas ele começa com uma pústula marrom com ala amarelo. Então eu queria ter a folha aqui para mostrar para vocês essa infecção sendo em progresso, mostrar para vocês o halo amarelo, vocês já estão familiarizados, que é aquela bordadura amarela que fica em volta de um centro que está acontecendo uma necrose inicial, pode ser de um marrom a um cinza, a um tom até de um marrom mais castanho, mas essas lesões elas sempre estão em volta de um halo amarelo. Os ureosporos dependem facilmente, eles se desprendem facilmente pelo vento. Então a disseminação acontece pelo vento. Não é o caso da antracnose. A antracnose, boa parte é feito pelo orvalho, pelas gotas de chuva, aqui pelo vento. Tá? A disseminação, um veículo de transmissão sempre é o vento. Podem ser encontradas nas folhas e vagens e hastes. Então, os órgãos que a gente pode encontrar não são apenas as folhas. Você pode encontrar na junção ali do caule, junto com o pecíolo, a gente consegue encontrar algumas pústulas infectadas pela ferrugem. Ó, as folhas com manchas pequenas, com pústulas maduras, já são nas folhas primárias. As folhas primárias elas têm umas pústulas maduras que a gente já podem chamar de ureosporos. Para o controle dessa doença, tem que ser feito alguns manejos. O manejo mais apropriado é fazer o manejo de prevenção. O manejo de prevenção é aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar.
Aqui a gente tem uma informação da Embrapa que a maioria das cultivares tem a resistência. Se tem a resistência, não tem muito a gente se preocupar. Mas quando a gente já fala sobre a origem andina, que são o feijão branco e aqueles especiais, aqueles feijão que é utilizado na culinária mexicana, aqueles feijão diferentes que no Rio de Janeiro tem naquelas restaurantes chiques, eles têm uma... Quando você estiver trabalhando com eles no campo, você tem uma pretensão de ter a ferrugem neles, porque eles são super susceptíveis. Agora, você pode ter um grande problema quando os danos aparecerem nos primeiros estágios vegetativos. Ou seja, a incidência do patógeno acontecer muito cedo. E esse dano pode ser severo para a nossa planta de feijão. E você tem que estar aplicando um fungicida